preciosa, poderosa. Seja bem-vindo. Vamos dar um aplauso de bem-vindo para Nini. Que cara é essa da Alice? Você está com a cara da Alice, sua filha, menina. Eu tô gorda. Nada, isso. Isso aí é o telefone, é o telefone. Saudade de vocês. Aleluia. Tô esperando aqui fazer bolo juntas. Eu coloquei... Não, Deus. Eu bati meu ponto na cozinha hoje. Bolo e pão de queijo. Ô, glória. Maravilha. Nini, tô mandando seja bem-vinda. Aí se você puder fazer o hold nele aí, para nós. Como que fazer isso? Vai lá. Tá aí nos comentários. Só procurar o pastor Cirilo aí nos comentários. E aperta e segura. Eu apertei, segurei, ele sumiu. Volta para trás. Vou mandar um oi, então, aí, ó. Oi. Oi, oi. Lá no comentário. Não, eu não quero denunciar. Só que é tanta gente entrando. Sejam bem-vindos todos e todas, né? Aqui no nosso Instagram. Nini está conosco também. A Tamires Garcia. Vou virar assim para você poder ver todo mundo. Oi, que saudade. Saudade do trem. Pois é, esse... Volta. Ô, Nini. Achou aí, Nini? Não consegui não, viu? Olha, tá. Olha, mandei oi de novo aí, ó. Oi. Não, eu tô com você, mas ele só aparece a opção denunciar comentário. Como? A Vitória está falando que seu áudio está cortando. Você está com a internet boa aí? Ô, Jesus, coloca esse negócio no modo avião, mulher. Coloca esse treco aí no modo avião, mulher. Como eu não quero te denunciar, Aqui é o seguinte, esquece esse negócio aí, vamos aqui para o que interessa. Nini, Nívia Soares, Nívia Costa. Eu já pensei que você era minha parente, né? Que é Antônio Cirilo da Costa, Nívia Costa. Depois você casou com meu amigo precioso, o Gustavo, chamando Gustavo de Ricardo, já. De Gustavo Soares e virou a Nini Soares, tão preciosa, né? Mas é um prazer para a gente receber você aqui, Ni. Ô, Ni, o que você está sentindo aí para esse ano de 2020? Quais são as suas impressões aí que Deus quer fazer conosco, através de nós, nesse ano de 2020? Bom, eu creio que esse é um ano de reconstrução. Eu tenho meditado muito nos livros de Esdras e de Neemias e sobre como eles voltaram, né? Tem uma mãozinha aqui de uma pessoinha. Sobre como eles... Meu Deus. A beladinha saiu correndo. Já... sobre como eles voltaram do exílio para reconstruir Jerusalém, os muros, né? Neemias veio reconstruir os muros de Jerusalém e Esdras, ele foi para reconstruir o templo e, enfim, eles tiveram uma oposição, né, dos samaritanos, eles tiveram, enfim, o desânimo das pessoas, né, quando viram os alicerces do segundo templo sendo colocado. A Bíblia diz lá em Esdras, capítulo 3, né, fala, né, a partir do verso 10, fala sobre isso, quando eles lançaram os alicerces para a construção do templo. Os levitas, né, os jovens, aqueles que, para eles, tudo era novidade, cresceram, nasceram no exílio, cresceram por lá, eles celebraram com júbilo. E os anciãos, aqueles que tinham visto o Templo de Salomão bonitão antes, eles choravam, porque aquele templo para eles parecia simples demais, aquele começo parecia algo muito modesto e muito pequeno dentro da grandeza que tinha sido o Templo de Salomão. E aí o Senhor envia o profeta Ageu, e Ageu dá uma palavra tão tremenda, Ageu incentiva. Ele vai numa assembleia solene do povo. Vem cá, mãozinha, vem cá. Essa mãozinha tá aqui para lá e para cá, indo e voltando. Hello, linda.
Agora Tudo fala bem, tchau. amor? Boa noite. Tchau. Vai. Vai, trenzinho. Minha Bíblia tá caiu aqui. Fazer live com mãe é assim mesmo. Pode ficar tranquilo. Tem muitas mães nos assistindo aí. Elas entendem você perfeitamente. Claro. Né, aqui, ó. Né, Dalila? 3 filhotes. Olha lá, que linda, meu Deus. Cara do pai. Bonito tá aqui também. Mostra a Cadê, sua cara. Vai, cadê a trenzinho. Alice? Cadê a Alice? Anda. Tudo de Ei, pijamas, Bebela. enrolando para ir dormir. Isabela já apareceu. Cadê a Alice? Ai, desculpa, minha filha. Ei, Alice, cadê Anda. você? Aparecer, a gente não continua. Ei, Isabela e Alice. Que Oi, lindas. vai lá, meu bem. Todo mundo no pijama. Todo mundo de pijama. Dormir que é bom nada. Então, resumindo, os antigos que viram o templo, né, na época da sua glória, choraram Isso. porque viram que aquele templo não chegava aos pés. Mas não é a presença de Deus que era o importante? Será que eles eles estavam sofrendo por causa da religião deles, Ney? Exatamente. Eles inclusive, foram para o templo. Aliás, eles foram para o exílio porque eles perderam esse propósito. Perderam a presença. A presença de Deus é que era o importante. Eles chegaram no cúmulo de achar que o templo é que era o mais importante, né? A Exatamente. confiar no templo, a confiar naquele ritualismo, a confiar naquilo tudo, quando na verdade o que deveria ser nutrido era a presença do Deus que estaria no templo, né? A presença de Deus. E então Deus envia, né? Deus faz com que eles vão para o exílio, para que eles se descontaminem dessa idolatria ao templo, Uhum. né? Eles saiam dessa forma de pensar de que o templo é que era o importante, que eles entendam que a presença do Senhor, ela é o fundamental, é o importante, né? E eles então começam a experimentar, né? Ezequiel, por exemplo, quando Ezequiel no exílio, Uhum. ele profetiza no rio Quebar, que é muito, muito distante. E Deus vem, a presença de Deus vem nesse lugar distante, nesse Poxa. muito distante, nesse lugar onde não se fazia menção do Senhor. A presença do Senhor veio sobre Ezequiel. É tão Aleluia. tremendo isso, né? E o Senhor mostrando para o povo que a presença dele não estava restrita ao templo, que o Nossa. templo era necessário para o plano que Deus tinha de revelação do Messias, mas o Uhum. templo não era o principal era a presença. Nós E poderíamos dizer, então, que a adoração não é ritual, é relacionamento. exatamente. Concorda com essa frase? Se você concorda, você também que está nos assistindo, escreve aí para você não esquecer, porque se não escrever, esquece. Escreve assim, adoração não é ritual, adoração é relacionamento. Pode continuar, Nívia. Verdade. E eu creio que o povo então volta, né? O exílio dura 70 anos, o povo vai voltando e percebe-se a necessidade de reconstruir o templo. O templo começa a se lançar esses alicerces e existe esse desconforto, esse sentimento dúbio, né? Uhum. Os jovens felizes e os anciãos frustrados, entristecidos, porque aquele templo não parecia ser do mesmo jeito que o outro foi, mas o Senhor envia então o profeta Ageu. E Ageu fala ao povo, né? Olha, vocês estão olhando para esse templo e estão dizendo no coração de vocês, esse templo não é nada perto daquele que antes existiu. E o Senhor, então, traz uma palavra de ânimo, fala, olha, não parem a construção. Né? Eles Uhum. enfrentavam oposição em relação à construção, eles enfrentavam leis que... A lei do rei Artaxerxes, que veio
proibindo a construção, isso por causa da interferência dos samaritanos. Ou seja, eles tiveram tantas coisas que vieram para trazer desânimo, a ponto deles dizerem, não é tempo ainda que o templo do Senhor seja reerguido. E talvez a gente diga no coração, né? Eu acho que ainda não é tempo de Deus reavivar a igreja. Ainda não é tempo de Deus fazer o que Ele diz que ia fazer, né? E, enfim, Deus traz essa palavra ao profeta Ageu. Ageu, então, começa a liberar e diz, olha, vocês estão dizendo isso no seu coração, mas eu digo para vocês que minha prata, meu é ouro, a provisão vem de mim, né? Amém. E para vocês que estão chorando, vocês que viram o templo anterior, o Senhor diz, então, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Aleluia. Eu Então, hoje... não é tão legal a gente ver na primeira casa, quando Salomão foi fazer a dedicação do templo, a presença de Deus entra no templo, a nuvem de glória do Senhor enche, os sacerdotes não podem ficar de pé, os levitas, todo mundo caído no chão. Imagina essa cena, né? Do povo caído no chão, diante da presença do Senhor no templo de Salomão, que coisa gloriosa. Porém, mais glorioso ainda seria o que iria acontecer no segundo templo, que seria a própria encarnação do Verbo Jesus, a promessa de Deus sendo cumprida e sendo mostrada à humanidade, o ministério de Jesus se revelando naquele lugar, neste segundo templo. O glorioso Jesus iria entrar e ele inauguraria, então, um terceiro templo, que somos nós. Jesus falou sobre aquele segundo templo. Essa casa, né, essa casa vai ser destruída e em 3 dias eu reedificarei esta casa. Ou seja, ele nos reedifica como templo, como templo do seu Espírito. Aleluia. Isso é absolutamente glorioso. Sim. E eu creio que o Senhor quer renovar a nossa esperança nesses dias. Amém. Eu estava conversando com o Theo Hayashi hoje, né, pelo WhatsApp, falando sobre o Descendo Brasil, que vai acontecer, né, no final da semana que vem, sobre a expectativa de levantar 100 mil missionários, né, para serem enviados para suas cidades, para suas ruas, para outras nações, para suas próprias nações. E aí o Theo usou a seguinte frase, né, do avivamento que aconteceu na virada ali de 2000, que nós participamos. Foi um avivamento muito poderoso, com o querido Dan Duque, Martin Duque, que tanto nos inspirou e nos inspira, né? E a palavra que eu tenho tido esses dias, e eu estou vivendo firme nela, é o seguinte: a nuvem é a mesma. Porque a nuvem, amanhã, quando você olhar para o céu, as nuvens estarão em formatos diferentes. A nuvem muda, ela muda a cada segundo, mas a propriedade da nuvem não muda. Toda nuvem é formada de vapor, de água, ok? Então, eu creio, por exemplo, que nós estamos vivendo uma transformação daquilo que aquele momento glorioso, aquele mover de Deus gerou, né? Aconteceu um grande avivamento quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, e ele vem se movendo de forma diferente, em nações diferentes. Amém. E ele se moveu de forma especial no nosso meio, no Brasil, há 20 anos atrás. E isso resultou num grande crescimento da igreja. Então, nós temos que considerar que a maior parte da igreja que hoje existe no Brasil, ela tem menos de 20 anos de idade, porque são pessoas que nasceram de novo dentro desse período. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou sentindo o cheiro de uma chuva nova, estou sentindo o cheiro de uma presença nova, que Deus vai vir marcar essa nova geração, de 20 anos para cá. E sabe o que é melhor disso? Que eu estou um velhinho, mas eu vou estar bem no epicentro desse negócio. Sabe por quê? Porque Deus simplesmente ele não poderá fazer isso sem mim, que eu não vou deixar. Eu vou pegar, vou pular nos pés dele, vou segurar ele pelo dedão, pelo dedinho, se tiver dedo, né? Mas eu estou falando isso aqui publicamente diante dos anjos dos céus. Eu quero fazer parte do próximo mover de Deus sobre o Brasil, sobre a terra,
porque está vindo, Nini, está vindo. Está vindo. Deus vai usar pessoas como usou no passado, vai usar agora, e sempre Deus usará pessoas. Deus não trabalha em pessoas sem usar pessoas, porque isso exercita a nossa humildade. Nós temos que aprender a respeitar um ao outro, a receber um do outro, né? Muitas vezes alguém só quer dar, quer só ensinar, quer só falar, mas Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, para a gente ouvir o dobro do que fala, né? Então, eu creio que vocês Tamires concordam, podem falar também, cheio de mulher sábia aqui, eu falando aqui, só nós dois, né, Nini? O que você acha, Tatá? Eu concordo absolutamente. Em 2015, Deus me deu uma palavra, cheguei a compartilhar com vocês, inclusive, que em cima de Gênesis capítulo 37, que ele diz, esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos, né? Ele começa a discorrer a história de José. Esse filme falou sobre José como um mover do coração dele. Isso que aconteceu na nossa nação 20 anos atrás. E a Bíblia diz que a ideia de vender aquilo veio de Judá, né? Veio do cara do louvor, da adoração, né? E infelizmente isso aconteceu no Brasil de uma maneira ou de outra. Nós permitimos, todos nós, igreja brasileira, permitimos que isso escapasse entre nossas mãos, né? E a Bíblia diz que Judá se afastou do pai, então ficou cada um por si, ele se associou, ele casou com a filha de Sua. Sua significa do original prosperidade, que gera depressão, né? Então, de repente, você via os ministros afastados do pai, afastados da convivência com a igreja, dentro de uma prosperidade que gerava depressão, e ele gera 3 filhos. Ele casa esses 3 filhos com a mesma mulher, uma mulher chamada Tamar, que significa palmeira. Essa palavra aparece só 3 vezes na Bíblia, como Tamar, aparece em João, aparece em Salmo 92, que vai falar sobre a comunidade dos santos, aquela que aponta para o Cordeiro, né? A Bíblia diz que quando Jesus está entrando na cidade, as crianças estão balançando as suas palmeiras, a sua Tamar, e apontando para Jesus, dizendo, hosana nas maiores alturas. Mas a Bíblia diz que chega um tempo de fome na terra, e eu creio que é esse tempo que nós estamos vivendo. O tempo onde o povo está com fome e com sede de Deus. E nesse tempo, Judá se aproxima do pai de novo. Aleluia. E a Bíblia diz que todo mundo estava pensando que José estava morto. Todo mundo estava pensando ainda que aquilo que Deus liberou já não morreu. Não morreu. Isso está se manifestando na sociedade. Não Quantos morreu. e quantos missionários se levantaram naquele advogados, hoje são pessoas, homens e mulheres de Deus, se manifestando na sociedade. E a Bíblia diz que nesse tempo de fome, o pai envia todos os filhos, Jacó envia os filhos até o Egito para comprar alimento, ali onde José estava se manifestando. Benjamim. E isso me diz algo muito claramente. Da mesma fonte de onde partiu aquilo antes, o Senhor ainda vai liberar sobre nós como nação. Então a Bíblia diz que Rubem chega diante do pai, que é o mais velho, né? Aquele que queria poupar José, mas só para dizer, eu não quero isso aqui no nosso meio, eu vou devolver ele para o pai. Então Rubem chega e diz, se alguma coisa acontecer com Benjamim, você pode matar os meus 2 filhos. Então o Senhor me disse que ele não vai mais aceitar um comprometimento de pessoas que vão se comprometer com a vida do outro. O Senhor pode fazer, mas o outro vai pagar o preço. E a Bíblia diz que Judá chega diante do pai e diz, pai, me entrega Benjamim, e se alguma coisa acontecer com ele, eu nunca mais vou ver o seu rosto. Isso é algo muito forte, né? Não ele estava falando de morrer, ele estava falando de perder completamente a comunhão com o pai. Ele estava falando de algo muito mais profundo, muito pior do que a morte. Então a Bíblia diz que nesse ponto, Jacó libera Benjamim, e Benjamim vai até lá. Então chega a hora da verdade para Judá. Benjamim é ameaçado de ficar preso e Judá se coloca lá e diz, não põe a minha vida no lugar. Então eu creio que essa é uma oportunidade que Deus está dando para os adoradores no Brasil. Deus está nos dando uma chance como igreja de nos colocarmos diante daquilo que um dia se perdeu e falar, Senhor, agora nós vamos dar a nossa vida. Aleluia. Nós não vamos permitir que isso escape entre os nossos dedos. Aleluia. Nós não vamos permitir que a divisão entre o nosso meio, não vai ser o nome de um, o nome do outro, vai ser o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que quando isso acontece, José não se aguenta, ele manda todos os egípcios embora da sala. Ele se joga no pescoço de Benjamim, ele grita em alta voz. E ele grita tão alto que até os egípcios escutavam. Uma coisa que o Senhor me disse é que quando aquilo que o Senhor liberou 20 anos atrás se juntar com o que ele vai liberar agora, o clamor vai ser tão alto e tão violento que os egípcios vão ouvir.
Então a mundo vai Bíblia ouvir. diz que Sim. José dá um comando. Isso é tão Aleluia. poderoso. José dá um comando, ele diz assim: manda Vamos, descer o meu pai. E essa foi a grande pergunta do Senhor para mim. Que é avivamento de verdade, senão quando o próprio Deus Pai desce. desce. O Pai desce. O pai tem que E descer. a Bíblia diz, Gênesis 37:2, diz o seguinte: esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Todo mundo pensando que a história era sobre o movimento de 20 anos atrás, outros pensando que era sobre a igreja, outros pensando que era sobre o próprio Judá, outros sobre Benjamim, mas essa história do pai é de como ele vai descer sobre Aleluia. nós e de como nós vamos ver de novo a nossa terra com alegria por causa da presença de Deus. E a Bíblia diz que Jacó, quando ele chega na terra, ele que abençoa o Sim. faraó. Sabe uma coisa? Lá para trás, muitos se associaram com uma prosperidade que não vinha de Deus. Muitos se associaram com coisas para ver o seu nome crescer. Mas dessa vez, a gente já errou, vai fazer diferente agora. A gente já sabe o caminho de fazer diferente. O problema não é errar, o problema é continuar no erro. E o Senhor nos permitiu de não continuar no erro. Nós estamos livres agora para isso. E o Pai é que abençoou o faraó. Eu creio que o Senhor vai usar isso que ele vai derramar sobre a nação brasileira para fazer liberar algo tão poderoso sobre a terra. E não mais nós vamos ficar dependentes do recurso do mundo, mas agora o mundo vai enxergar através da igreja, através do Cristo, a resposta que ele está procurando. Eu creio nisso de todo o meu coração. Ah, meu Deus do céu. Glória a Isso Deus. não é uma opinião, é um statement. Isso aí é o discurso do Estado da União. Aleluia. É uma proclamação profética. Que eu gosto dessa menina, né? Do céu! Eita, glória! Sei! Aleluia. Porque vocês viveram isso. Eu não posso dizer que eu vivi, eu estava me convertendo, né? Eu tinha o quê? 4, 5 anos de idade. Eu participei disso. Chamando a Mas gente são de velho, coisas assim, na que... cara dura. Não. Mas são coisas que ninguém mais vai fazer sozinho. Deus vai juntar aquilo que ele liberou lá atrás. Essa nova geração é um veneno, Nívia. É um veneno esses meninos. Tudo envenenado, no bom sentido. Está tudo envenenado. Mas então, Nívia, fala aí, Nívia. Fala aí, minha filha. O capítulo 4 fala sobre isso. É o último texto do Velho Testamento. É a promessa daquilo que Deus vai fazer. Ele tem uma só. Eu vou enviar Aleluia. ele reconciliará o coração dos pais Os filhos dos pais. para que não venha na terra com maldição. E eu vejo profeticamente toda a igreja, todas as gerações da igreja caminhando juntas, debaixo de um só mover, debaixo de um só Espírito, um só Evangelho, um só Senhor. Aleluia. Cada uma cooperando com aquilo que o Senhor derramou sobre ele, cada um no seu chamado, no seu lugar, cooperando. E eu creio que esse espírito de Elias já está agindo no nosso. É o próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que nós fomos reconciliados com Deus e nós fomos feitos agentes, fomos feitos embaixadores da reconciliação. Aleluia. Nós podemos chegar e sermos agentes reconciliadores, apresentando as pessoas, né, que não conhecem o Senhor, ao Pai, a paternidade de Deus, exercendo e manifestando a paternidade de Deus nessa geração, nesse tempo. E eu creio que esse Espírito Santo revela ao Pai, né, que nos revela, que nos confiou a palavra da reconciliação. Ele já está vindo no nosso meio, Já está. gerando reconciliação entre as gerações, porque as gerações unidas da igreja, todas as gerações, todas elas sendo como que costuradas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo. Aleluia. E é isso que eu vejo desde o ano passado, eu tenho percebido o Senhor costurando as gerações. O Senhor unindo pessoas de diferentes lugares, de diferentes
entre aspas, visões, de diferentes denominações, diferentes idades, pessoas se unindo, gerações diferentes, sendo unidas pelo rio do Espírito de Deus. Né? Glória a Diante Deus. de Deus corre um rio. E uma vez eu estava perguntando ao Senhor, né, Deus, por que tanto rio? Por que que tem um mar de vidro diante do trono? Por que um rio de fogo? Que negócio é esse? Por que que tem um rio que corre do templo de Deus? E eu senti o Senhor falando, o próprio Espírito Santo de Deus é esse rio. E às vezes a gente fala que o mover passou, mas o mover do Espírito não para. O Espírito Santo Está. continua se movendo no decorrer dos tempos, das gerações. O que acontece é que muitas vezes nós saímos do rio e a gente perde o movimento do rio. A gente sai do movimento do rio e deixa de entender espiritualmente o que Deus está fazendo, o que o Espírito de Deus está dizendo, E aí? o que o Pai deseja derramar sobre uma geração. E eu creio que é tempo que a igreja caminhe no rio novamente, entre no rio de Deus novamente e Aleluia. perceba qual é o percurso que o rio de Deus está percorrendo nesses dias. O Espírito de Deus continua agindo no decorrer das eras. E eu creio que as promessas do Senhor, elas têm começado a se cumprir. A gente tem podido ver, eu pessoalmente tenho podido experimentar essa união entre gerações e o quanto é precioso aquilo que Aleluia. Deus faz através dos nossos jovens nesse tempo, gente. Aleluia. Que precioso poder ver canções fluindo, canções que exaltam Jesus. Minha presença vai sentando o Falam dedo e dele, mandando foguinho aqui, porque presença aqui. É tão precioso a gente poder ver esse amor que geração, esse amor por Jesus. Essa paixão por Jesus que flui da nova geração. Isso é absolutamente precioso e é um presente. É um presente para nós poder receber de volta essa paixão através da nova geração, através das canções que têm vindo aí, que eles têm recebido, através dos corações apaixonados que eles têm tido. É um presente para mim, pessoalmente, poder perceber essa paixão que o Senhor tem feito na geração nova. Quando a gente fala de rio, né? Todas as cidades são construídas na beira de rios. Todas as casas, né? A gente morou na roça, a gente mora na beira do rio porque é mais fácil. Mas o rio que você chega só na beira dele não é o mesmo que você viu ontem, porque as águas correm. Como você falou, só tem uma forma, experimentando o rio, pulando no rio. E mesmo assim as águas correm, elas passam por você. Né? Você não consegue reter um avivamento. Eu não conheci um avivamento na história que foi retido. Será que todo mundo falhou ou é assim mesmo? Teve um avivamento da Inglaterra, teve um avivamento dos Estados Unidos, teve um avivamento de não sei mais quem, de não sei mais quanto, de não sei mais... Aí sobraram livros, sobraram canções, mas o avivamento passou. Será que todo mundo errou ou é assim mesmo? Já tem 2000 anos. O rio corre. O rio corre. Agora, eu não vou dizer que eu estou acomodado, eu vou dizer que eu estou satisfeito. Eu gosto, tem 20 anos, Nini, 20 anos, que todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu coloco meus cotovelos no meu colchão, assim, ó, levanto as minhas mãos, e eu sinto a presença de Deus. E eu fico desesperado quando eu não sinto. Não tem outra palavra, desespero. Porque eu sei que disso depende toda a seiva da minha vida.
Disso depende a minha própria vida. Quando nós escolhemos esse tema, atravessar um Jordão por dia, é porque diz no mundo que tem que matar um leão por dia, mas nós precisamos mergulhar nesse Jordão todo dia. Esse Jordão, para mim, é um dos símbolos do Espírito Santo. Eu preciso mergulhar nesse Jordão. Antes de chegar lá na promessa, que tem muita gente que quer a promessa sem passar pelo Jordão. E eu quero ser honesto com você. Deus, Ele quer te recompensar por viver uma vida no Espírito. A recompensa está sempre depois do Jordão. A recompensa está sempre depois. Por que Deus, então, quer que eu viva uma vida cheia do Espírito para eu ganhar o mundo para Jesus? É muito simples. Primeiramente, para garantir a tua salvação. O Espírito Santo é a nossa garantia. Não existe uma garantia, se eu decorar 20 versículos da Bíblia. Não, a sua vida, seu estilo de vida em unidade com o Espírito Santo. Essa é a garantia. Então, você vai ter que mergulhar. Eu vou bater nesse negócio 20 dias já. Faltam só 6 dias, mas eu estou batendo já, meu Deus, há 14 dias. Você vai ter que mergulhar nesse rio todo dia antes de sair para o trabalho. Não te custa dinheiro. Não te custa dinheiro. Não te custa tanto tempo. Custa uma decisão. É você definir. Eu vou mergulhar no Espírito Santo antes de mergulhar nos afazeres do dia. Eu vou mergulhar no Espírito Santo antes de mergulhar nos afazeres deste mundo. Você não vai conseguir sair deste mundo, mas o Espírito Santo vai te revestir, né? Você será revestido, blindado pelo Espírito Santo. Então, o rio está aí. A gente pode mergulhar nele todo dia. Eu não vivo a nostalgia do avivamento passado. Eu tinha muito receio de falar isso, porque todo mundo vive essa nostalgia, porque passou e não sei mais o que. Eu falei, meu Deus, será que eu estou com problema? Jeová, o que eu falo? Eles vão me expulsar da rodinha se eu falar isso. Os coleguinhas vão me expulsar. Mas só que agora eu chutei o pau da barraca, eu chutei o balde com tanta força que eu nem sei onde foi parar o balde. Não estou nem aí que vão pensar de mim. Eu não vivo essa nostalgia porque eu mergulho no rio todo dia. Aleluia, aleluia, aleluia. E o rio me satisfaz. Eu vou te confessar uma coisa, que eu vivi em luto por aquele mover que passou durante muitos anos. Em luto, em inconformidade. Era como se meu coração... tudo bem que eu creio que essa inconformidade ela precisa existir, tem mais, essa fome, essa sede. A sede e a fome, sim. Sim, mas eu me amargurei durante muitos anos. Eu vivi em luto durante muito tempo, até o dia em que o Senhor falou comigo: filha, pare de chorar. Porque olha para frente, porque o que eu vou fazer lá na frente vai ser muito maior. Vai ser muito mais profundo, muito melhor. E o Senhor me fez olhar para frente e crer, e caminhar novamente, e crer que aquilo que nós ainda vamos viver nele, em família, Oh, aleluia, eu creio. Tão glorioso, tão lindo, tão tremendo. Meu coração está cheio de esperança nos últimos anos, por causa dessa palavra do Senhor. Aleluia. Se tornou vida no meu coração. Eu creio que o que nós vamos experimentar vai ser algo tão sem precedentes, tão maravilhoso, que nós vamos viver em família de Deus. Glória a Deus. Isso me move. O que nós vivemos no ano 2000 foi fruto de mover de Deus na vida dos que passaram antes de nós. Sim. Quando esse avivamento chegou, eles não o reconheceram. Eu tenho saudade daquela época que a igreja era assim, assado, né? Sim. Então, eu não caio nessa, não. Se você planta uma árvore, ela cresce. A árvore cresce. A igreja cresceu em função do que aconteceu em 2000, essa adoração evangelística, essa presença de Deus, porque só a presença de Deus consegue salvar almas, né? Eu lembro que a gente viajava pelo Brasil e parecia herói, parecia a Liga da Justiça. Chegava lá com aquelas bandinhas michuruca, né? Ninguém tocava nada, mas parecia que a gente parecia que era o Capitão América, o Homem de Ferro chegando, a Mulher Maravilha. Aí, depois de 7 anos,
A gente começava a chegar nas igrejas, as bandas eram melhores do que as nossas. A gente tocava assim meio... Entendeu? Os meninos quebrando tudo, voando alto, jejuando, orando, detonando. Meu Deus, o avivamento não passou, ele se transformou. Ele foi compartilhado, falando. Mas o Dan falou ontem isso, anteontem eu vi ele ministrando, que o rio está correndo o tempo inteiro. E você entra no rio num ponto, e a água está te levando, você não vai sair no mesmo lugar onde você entrou. Você vai sair em outro lugar, é outra paisagem, é outra história, não é? Então, o que passou, passou. Você está acompanhando o rio, né? Então, eu acredito que é isso. A gente não saiu do rio. Não, a gente pode ter saído em algum momento. Mas voltou. Ter perdido aquele momento da história. A gente não foi nadando. Agora, quem nada para o santuário vai perder o avivamento passado. Só vai continuar no mover passado e vai transformar ele numa religião. Escuta o que eu estou dizendo. É quem nada em direção ao mar. Quem nada em direção às multidões. Porque muitas águas na Bíblia, né? Mar na Bíblia fala de multidões. Se você nada no rio do Espírito em direção às multidões, você mantém aquele mover. Você vai ministrar a mesma coisa, do mesmo jeito. Mas se você está nadando em direção ao santuário, amiga, é água nova, minha amiga. Ó. É água nova. É água nova. Eu quero viver o novo de Deus. Cheio. Amém. Que é o que Jesus fala sobre os fariseus, na verdade. Ele dizia sobre os fariseus, vocês adornam os túmulos dos profetas, ou seja, vocês até acreditam na palavra profética que já passou e já se cumpriu, mas vocês mataram João Batista, porque essa palavra profética vocês não podiam manipular. Olha aí. É verdade. O rio de Deus, ele não é manipulável. Não, ele tem vida própria. E eu liberei uma palavra sobre aquilo, uma percepção que eu tive no meu espírito quando teve essa enchente em Belo Horizonte por causa das chuvas. E Belo Horizonte é uma cidade sobre rios, construída sobre rios, né? E a primeira coisa que acontece quando chove muito é que acontece essa inundação. O lixo sobe, aquilo que bloqueia o rio. Por quê? Você não pode conter um rio. O que você contém um rio não pode ser contido. E às vezes a gente quer encaixotar aquilo que não pode ser contido. É impossível conter o reino de Deus dentro de estruturas meramente humanas. Nós precisamos das estruturas, mas as estruturas precisam servir o rio. Elas não podem reter o rio, elas não podem tentar canalizar o rio, elas não podem tentar manipular o rio. As estruturas precisam servir o rio, né? E o Senhor me mostrou isso. Como que às vezes a gente quer, como Pedro, né? Vamos fazer uma tendinha aqui, vamos ficar por aqui, né? Mas o que precisa é estar dentro desse fluir. Obedecer esse fluir, nos sujeitarmos ao fluir do Espírito. É tudo que o Pai espera de nós, né? É que o Espírito tome das coisas que pertencem a Jesus e revele ao nosso coração, né? O Espírito de Deus, ele é o amigo, eu ouvi isso um dia, é tão tremendo, ele é o amigo do noivo, que nos traz notícias do noivo, que nos traz presentes do noivo, que nos fala sobre o noivo, que nos manda recados do noivo. O Espírito Santo de Deus é quem nos adorna como noivo e que nos faz termos uma noiva mais santa, mais pura, mais limpa, que traz uma noiva mais parecida, que pensa mais Jesus. Sem ele é impossível fazer qualquer coisa. Eu quero ler aqui o Salmo 46, Neni, versículo 4, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram. Eu quero pontuar essa palavra, alegram. Pessoal. Alegram a cidade de Deus. Cidade de Deus é Jerusalém, que é uma figura da igreja, né? Quando o Apocalipse diz assim, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva. Há um rio cujas correntes, um rio que tem correntezas, é um rio bravo. Ei, você pode escolher viver a vida no Espírito andando de caiaque ou nadando. Eu prefiro nadar.
Eu prefiro sentir as águas. Porque tem gente que está no Espírito, tem gente que fala assim, pô, fala de Espírito Santo, eu estou no Espírito, mas está de barco, meu amigo. Desce do barco, meu amigo. Desce do barco. Desce do barco. Pula no rio. Pula no rio. Desce do barco. Molha o pé. Isso aí. Se Deixa afogar é melhor ainda. Afoga e mata esse velho homem. Ei, desce do barco. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, alegram a igreja. Aleluia. Alegra o santuário. Olha que esse é tremendo. A igreja é um santuário das moradas, no plural do Altíssimo, porque cada um de nós somos morada do Altíssimo. Então, ele alegra o santuário das moradas do Altíssimo. Então, a gente falou de estrutura, eu quis ler esse texto, porque senão vai ter uma pastorada falando, estão dizendo então que eu gastei milhões para construir esse lugar. Querido, isso aí, parabéns, nós queremos te dar parabéns. Coleguinha, bate aqui, parabéns. Mas isso aí é a morada, isso aí é o santuário das moradas do Altíssimo. O Altíssimo não mora aí, não. O Altíssimo mora dentro das moradas, dentro das pessoas. As pessoas, sim, precisam desse lugar, por isso que eu estou te dando os parabéns, viu? Faz um lugar legal, faz um telão de LED, faz 3 telões de LED, 4, pode colocar 4. Estou liberando 5 telões de LED hoje. Pega aí quem quiser. Estou liberando cadeiras acolchoadas. Estou liberando luzes de todas as cores. Mas tem um detalhe que você vai dizer. Para mim agora que é verdade. Vai ter um momento lá na sua reunião, e toda reunião terá esse momento, em que o rio vai fluir. Aí você sai fora. Em vez de você querer controlar o rio, você pula dentro dele, deixa o Espírito Santo fazer o que quiser, com quem quiser, do jeito que quiser. Aleluia. Esse é o rio de Deus. Você sabe que você sabe que eu não sou cantor, eu canto mal pra caramba. Eu só vou ali para garantir que na hora que chegar esse momento, ninguém vai tomar esse momento. Ei, aleluia. Essa é a minha batalha. Já tem dezenas, centenas de lugares que nunca mais me convidaram para voltar e nem vão convidar, e eu não faço questão. Não, ó, aqui, ó. Eu não faço questão de ministrar na tua igreja. Aleluia, glória a Deus. Agora, se você me convidar para ministrar na tua igreja, você está convidando o rio de Deus. Aí você vai ter que respeitar o rio de Deus. A mim, você pode me deixar com fome. Eu pago meu próprio hotel se você não pagar. Mas olha só, você precisa respeitar o rio de Deus. Amém. Respeitar. Quando ele flui, aleluia. O profeta Daniel viu esse rio. Ele não era um rio de água, gente, era um rio de fogo. Porque o rio de Daniel fluía do santuário. Esse rio também flui do santuário. Então, a conclusão, quando eu junto os dois textos, o rio de Deus é um rio de fogo. Se você crê nisso, mete o dedo aí e manda fogo aqui, gente. Manda bomba, manda fogo, manda cometa. Glória a Deus. Eita, aleluia. Isso é uma declaração pública. Não me chame para ministrar no seu evento se você não ama a presença do Espírito Santo. Cancela agora. Você que estava pretendendo me convidar, para agora, desiste, chama outra pessoa. Entendeu? Eu não sou o cara para o seu evento. Ah, Cirilo do Poderoso Deus. Não, eu não sou Cirilo do Poderoso Deus. Poderoso Deus é fruto de uma árvore. A árvore é o meu relacionamento com Deus. Isso eu não negocio, não, varão. Até já negociei, peço perdão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por isso. Quantas vezes já fiquei assim, puxa vida. Mas eu fiz uma viagem internacional, eu não vou dizer aonde, que o pastor vai saber de quem que eu estou falando. E num culto de domingo de manhã, ele me abraçou quando eu estava entrando na igreja e disse assim, aqui, hoje é um culto normal, então não vamos orar por ninguém, não vamos nada de cair, nada disso, nada daquilo. Foi o pior culto da minha vida. Eu fiquei ali com meu coração ardendo, doendo, fervendo, tudo. Eu falei, eu não vou desrespeitar esse camarada, mas eu nunca mais volto aqui, não sem colocar os termos. Resultado. Mas Deus tem seus propósitos. Eu saí dali e fui ministrar na igreja meia presbiteriana, também internacional. Aí o fogo caiu. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou voltar aqui mesmo. Entendeu? Porque, meu Deus, tem jeito. Quando você ficou grávida das meninas, né? Você conseguia ficar meio grávida? Não, tem jeito não. Ou você está grávida ou não está.
ou você anda cheio do Espírito Santo, ou não anda, não tem jeito de meio termo, senão você vai ficar se ferindo as pessoas. Nem elas vão ficar satisfeitas, nem você. Então, já que ninguém vai ficar satisfeito, vão satisfazer a presença de Deus. Então, olha aqui, pastores, vocês que estão me ouvindo aí, produtores de eventos, aleluia, estão me ouvindo, né? Não convidem o pastor Cirilo, se não gostam da presença de Deus. Ah, mas é um show de prefeitura. Vou orar em línguas. Vou ministrar. O Espírito Santo vai cair. Vai acontecer a mesma coisa. Vai. Ah, é da Rede Globo. Vou orar em línguas. Vou orar pelos enfermos. Vou ministrar. O fogo vai cair. O povo vai chorar. É isso aí. Vai rolar no chão. É isso. Cheio. Eu creio que não tem nada que possa ser um substituto para a presença de Deus. Não tem performance, não tem luz, não tem fumaça, não tem uma boa palavra, não tem uma boa música. Nada substitui a presença de Jesus. Meu Deus, Nada. Quem somos nós? Nós não somos nada. Se tirar o Espírito Santo de nós, não sobra nada, Nívia. Deixa eu Não sobra contar. nada, não. Eu soube disso. Quando, há mais de 20 anos atrás, Deus desconstruiu a Nívia, que era cantora, que queria cantar. Deus me desconstruiu no dia em que que a presença de Deus me pegou, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia cantar, não conseguia falar, não conseguia andar, não conseguia sair de debaixo dos bancos da igreja. Nada substitui isso, gente. E eu entendi que que a minha performance não substituía a presença de Jesus. Não substitui. Tudo de mais precioso, tudo de mais Cheia, precioso. tá lá, massura, mano. E mais, cheia inteira, massura. Ei, la massura, de canta da massura. E sem essa presença, nada vale a pena, nada vale a pena. Teologia não vale a pena, nada vale a pena sem a presença de Jesus, sem conhecer o Deus da Bíblia. Aleluia. Mas conhecer o Espírito Santo de Deus que muda a nossa vida, que muda o nosso caráter, que cura o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, que muda a nossa conduta. Nada. Deus mudou os meus caminhos, Deus mudou os meus sonhos, por causa da presença dele. Oh, Deus, Senhor. Eu ia ser outra coisa na vida. Aleluia. Cheio, maravilhosa. Jesus me pegou com a presença dele. Eu era menina criada na igreja, mas eu ia ser outra coisa. Eu tinha os meus sonhos pessoais de ser artista, de fazer outra coisa. Eu não estou dizendo que é errado ser artista. Se você tem esse chamado, vai em frente. Mas eu estou te dizendo que Deus mudou os meus sonhos. Deus mudou os meus sonhos. Deus mudou minha vida. Jesus mudou tudo que eu idealizei para a minha vida. Jesus transformou pela presença dele. Você que é jovem, você tem sentido o chamado de Deus na tua vida, você que é jovem, tem sentido o chamado de Deus na tua vida, deixa eu te falar uma coisa. Você não consegue desenvolver esse chamado, você só consegue se render. É esse chamado que vai desenvolver você. A Nívia hoje, talvez ela está num lugar muito mais elevado do que ela estaria como uma cantora do mundo. Talvez ela teria fama, reconhecimento humano, mas o que ela conseguiu recolher espiritualmente para a vida e para a família dela, meu amigo, minha amiga, o mundo não consegue te dar. Não adianta você entrar no rio do Espírito para fluir em direção ao mar. Você tem que entrar no rio do Espírito para nadar, fazer força, esforçar-se para se apossar do reino de Deus, nadar em direção ao trono, nadar contra a correnteza, contra todas as forças que te puxam para baixo. Ah, mas é o Espírito Santo, mas está fluindo para baixo. Se você está boiando, você está, daqui a pouco, você estará num lugar, vendo muita gente na beira do rio, vendo muita gente que ficou para trás. Mas eu vou te dizer, vamos parar agora de bobagem?
Nenhum homem aqui é nada. Você não é nada. Entendeu? Eu não sou nada. A Nívia não é nada. Espero que você entenda o sentido que eu estou dizendo. Nós não somos nada sem o Senhor. Vamos atravessar o Jordão. O Rio Jordão tinha dois lados, duas margens. A grama era verde nos dois lados. Na beira do rio, a grama cresce, não importa se do lado direito ou do lado esquerdo, mas Deus escolheu um lado, você tem que atravessar o rio e viver do lado que Deus escolheu, meu amigo. Quando você vive na beira do rio, mas do lado errado, você não está dentro da terra que Deus escolheu, do limite. Porque o Senhor, quando ele diz lá em Deuteronômio 11, onde pisar a planta dos vossos pés será vosso, ele dá os limites, ele diz, é do rio até a montanha, é do mar até o deserto. Você não pode sair pisando em qualquer coisa. Eu vou meter o peito, vou fazer, vou sentar o pé. Não, não vai, querido. Se você for, Deus até vai com você, porque Ele te ama. Ele vai com você para você não se perder a ponto de ir para o inferno. Deus nunca vai te abandonar, guarda isso. Deus nunca vai te abandonar. Mas se você quiser viver o melhor de Deus, você vai ter que pular nesse Jordão todo dia. E esse Jordão é o Espírito Santo. E o meu Jordão, hoje nós vamos dar um upgrade no Jordão. O meu Jordão é um Jordão de fogo, viu? Ei, vai queimar você. Ô, Nívia, faltam 3 minutos para a live encerrar. Eu queria convidar você, né? Você me der essa honra. Dia 10, 11, 12 e 13 de junho, nós teremos a nossa conferência Poderoso Deus. Eu te conheço há 20 anos, eu conheço seu coração, entendeu? As pessoas que não te conhecem talvez tenham uma visão de você, porque elas não te conhecem. É igual Deus, né? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece a Deus, né? Eu conheço você, conheço seu coração, e nós vamos conversar lá com sua assessoria para ver se você vem conosco nessa conferência, para a gente fluir junto nesse rio de fogo. E eu quero convidar você, entra no site poderosodeus.com.br, não dá para esquecer, porque eu vou falar devagar, poderosodeus.com.br, faça a tua inscrição, e tem mais, viu, gente? Faz logo, porque acaba tipo com 3 meses de antecedência, só tem 1000 lugares. Só que eu gostaria que nessa conferência tivesse pessoas que nunca foram. Por isso você vai correr lá e fazer a inscrição na frente, largar os velhos para trás. Você vai lá agora, ok? Porque está anunciando que precisa vender a conferência. Não, não, ela vende assim, 3 meses antes, porque o lugar é pequeno. O lugar é pequeno, então fica fácil de ficar assim, cheio da glória de Deus. Aleluia. Acabei de falar uma heresia aqui, mas tudo bem. Mas que Deus enche todas as coisas em todos os lugares, né? Eu quero convidar você para estar comigo. poderosodeus.com.br, você vai fazer a inscrição. Se você fizer a inscrição e não tiver condição de ir por algum motivo, com 1 mês antes da conferência, eu devolvo o seu dinheiro integralmente, tá? Eu devolvo o seu dinheiro integralmente. Espera aí. Alguém aqui? Oi. Tá aí ainda? Dá tchau aí, Nini. Oi. Pode dar tchau aí, que falta 30 segundos. Papai. Deus abençoe, que as nossas obras sejam provadas diante do Senhor, aprovadas, porque são feitas nele. Um beijo grande. Amo eles, povo. Chamamos mais. Você não está sozinha, viu? Estamos juntos. Amém. Estamos juntos. Beijo grande. Aleluia. Beijo, querida. Obrigado, pessoal, por estar aqui conosco. Obrigado